Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que hoje vai falar sobre economia. Em um ano, o brasileiro trabalha 5 meses para pagar impostos. Um mês inteirinho só para pagar ICMS. São 150 dias pagando impostos. Reclamamos tanto dos impostos, mas muitas vezes não temos a mínima noção para que servem. E para explicar um pouco mais sobre essa montoeira de impostos, a gente conversa com o economista Hamilton Marques. Boa noite, Hamilton, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Também conversamos com o especialista em finanças, Marcelo Rocha. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Eu que agradeço e sempre à disposição de vocês. Vamos tentar entender, então, por que a gente paga tanto imposto. Quais são os impostos que mais pesam no bolso do brasileiro? Bom, a Constituição Federal divide os tributos em impostos, taxas e contribuições. Os impostos, eles não têm uma destinação determinada. O governante pode usar a verba obtida com os impostos naquilo que entender mais necessário. As taxas e contribuições, elas devem ser aplicadas conforme a destinação para as quais foram criadas. Por exemplo, a COFINS, que é uma contribuição para financiamento da Seguridade Social, tem que ser gasta com a Seguridade Social. PIS, a mesma coisa, taxas de fiscalização deve ser utilizada também para esse fim. Os impostos que mais prejudicam a população são aqueles impostos regressivos, como o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, PIS e COFINS como contribuições e impostos, o ICMS e o IPI. Tanto o pobre como as pessoas mais ricas pagam a mesma alíquota de ICMS nos produtos que consomem diariamente. O ICMS que incide na comida, nas roupas, é o mesmo que as pessoas mais ricas pagam. O ideal é que o país tenha mais impostos progressivos, que se pague conforme a renda. Mas se a gente fosse colocar numa escala, então, de todos os impostos, o ICMS é o vilão? Sim, o ICMS causa um dano maior. Um impacto maior, uma vez que ele incide sobre a maioria dos produtos e todo mundo consome esses produtos. Não dá para dizer, olha, eu não consumo determinado produto, né? E algumas situações são absurdas, né? A pessoa de baixa renda, ela paga ICMS quando adquire o leite, o pão, uma alíquota menor de 7%, mas o rico, quando compra uma Lamborghini no exterior, ele paga a alíquota geral de 18%, sendo que nesse caso a alíquota deveria ser de 25%, produtos de luxo, né? Então, essas desigualdades... Uma discrepância, na verdade, são discrepâncias que provocam cada vez mais desigualdade social. Agora, por exemplo, a gente tem um material escolar que no início do ano, grande parte das pessoas acaba gastando. No material escolar, 50% são impostos, é isso, Marcelo? Em média, né, se juntarmos aí todos os impostos na cadeia, que é acrescentado no produto, chega aí a 50%, pode até, às vezes, passar um pouquinho, mas depende do produto. Se é produto importado, se é produto nacional, né? Mas realmente a gente paga muito imposto. E o brasileiro, ele reclama de pagar imposto porque ele não vê o retorno desse imposto, né? Tanto do imposto, das contribuições, ele não vê esse retorno. E, obviamente, quando você não dá a contrapartida, começa-se a criar aí as injustiças, né? É esse o ponto, então, que eu queria chegar, para a gente entender um pouco melhor. Cada imposto, o imposto ele tem uma destinação, ou o imposto não? Não, o imposto não tem uma destinação específica, mas cada imposto é de um ente tributante. Temos impostos dos municípios, dos estados e da União. Tá. Impostos dos municípios, por exemplo, quais seriam? ISS e IPTU. Do estado? ICMS e IPVA. E da União? Da União, imposto de renda é o principal. Depois tem o imposto territorial sobre terras. INSS? INSS, que é um imposto importante. PIS e COFINS, que são contribuições. E depois temos uma dezena aí de taxas de menor importância, né? Até o início de maio, o Brasil recolheu 814 bilhões, 386 milhões em impostos. Houve um aumento na arrecadação tributária? Sim, se comparar com o ano passado, em média, aí, perto de 6% de
de acréscimo, né, na arrecadação de impostos. O que isso significa? Aumentar a arrecadação quer dizer que a economia está aumentando também, está tendo um up? Significa que está tendo a roda da economia está girando, né? Mas também tem que se levar em conta se teve aumento de produtos, essas coisas assim, porque obviamente tudo isso aí também canaliza em pagar mais imposto. Mas a tendência, quando tem esse aumento da arrecadação, é que realmente as pessoas estão consumindo mais e, obviamente, com esse consumo você produz mais e aí a roda vai girando, né, como se dizendo, e vai gerando mais impostos. Agora, esse fato, Hamilton, que a gente está vendo, que essa arrecadação um pouco maior se comparada ao ano passado, a gente pode dizer que isso, de certa forma, como você falou, traz uma certa desigualdade, já que o imposto, ele às vezes incide a mesma alíquota sobre ricos e pobres? Sim, sim. A tributação no Brasil, ela tem uma característica de ser altamente perversa. Os pobres pagam mais imposto, proporcionalmente, do que os ricos. Os tributos, eles deveriam, em linhas gerais, servir para alocar recursos públicos para aqueles setores que precisam de recursos públicos, por exemplo, escolas, né, clínicas médicas, para aqueles locais que precisam desses serviços. Os tributos têm a função também de corrigir distorções, evitar que a empresa nacional seja prejudicada. Um exemplo é o imposto de importação. E a função principal é a função distributiva. Distribuir a renda, a riqueza que é gerada no país entre todos os habitantes do país. Então, eu percebo que isso não vem acontecendo. Hoje nós temos uma concentração de renda muito forte e a distribuição desses benefícios, dessa renda, é feita de forma bastante ruim. Existe um descaso tanto dos parlamentares como dos membros do executivo em darem uma função correta, uma função legítima para os tributos. Agora, de uma forma um pouco mais prática, Marcelo, por exemplo, luz e gasolina, algo que praticamente todo mundo utiliza. O imposto é bem alto nesses dois casos? É muito alto, inclusive na energia elétrica existe aí vários questionamentos jurídicos, porque é um imposto sobre uma tarifa, ou seja, entende-se que é imposto sobre imposto, né? Então, isso daí acaba ocasionando aí questionamentos e o dinheiro costuma retornar por ordem judicial. Mas a carga é muito alta. No combustível, então, nem se diz, né? Porque o ICMS lá, dependendo da pauta do combustível na época, é de 25% a 34% só de ICMS. Aí tem a CID, tem o PIS, tem a COFINS. Então, tudo isso aí vai se agregando e entra naquela leva de acrescentar em todos os produtos que rodam no Brasil, né? Porque tudo que tem frete, vai utilizar o combustível, né? Aumenta, tem um aumento e obviamente acaba canalizando no bolso do brasileiro. Agora, em relação ao aumento de luz, o ano passado a gente teve bastante discussão em torno disso, muitas pessoas entraram na justiça e tiveram o retorno, né, do seu dinheiro por conta de uma taxa considerada errada de ICMS, foi isso? Sim, o Marcelo colocou bem que a TUSD e a TUST, que são tarifas de utilização do sistema de distribuição da eletricidade, elas estão entrando na base de cálculo do ICMS, sendo que a base de cálculo deveria ser a mercadoria que é entregue para o consumidor. A mercadoria é energia elétrica, não é a tarifa para distribuir a energia elétrica. Então, várias câmaras do STJ têm dado ganho de causa aos contribuintes, algumas não dão ganho de causa, não é um assunto pacífico. Existe a tendência do judiciário de sempre olhar o poder público como um ente que precisa ser ajudado, mesmo que esteja fazendo bobagem, o que é um equívoco. A bobagem quem faz nesse país geralmente é o poder público que não tem gestão. O dinheiro do contribuinte é muito mal gasto, ou por corrupção ou por ineficiência, por má gestão. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre os impostos no Brasil. Nós voltamos em instantes. Até já.
Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje são os impostos no Brasil e sobre isso a gente conversa com o economista Milton Marques e com o especialista em finanças Marcelo Rocha. Bom, eu queria começar agora esse bloco, a gente falando sobre a questão do ICMS, principalmente ligado ao Porto de Santos. Eu gostaria, Hamilton, que você explicasse um pouquinho como é que funciona o ICMS aqui no Porto de Santos. O ICMS, ele incide sobre as mercadorias importadas e a alíquota geral desse imposto é de 18%. É uma carga tributária bastante alta. Para resolver o problema de baixa arrecadação, alguns estados criaram mecanismos para trazer empresas para os seus respectivos estados. Mas o que nós temos observado em Santos, bem como em Campinas, é que algumas empresas são convidadas por tradings, por empresas de outros estados, para abrirem uma filial fictícia no outro estado e assim simular que a importação é feita pela filial. Por quê? A legislação do ICMS diz que na importação por conta e ordem, o imposto, o ICMS, é devido para o estado onde está fixado o adquirente. Se o adquirente é paulista, está no estado de São Paulo, o ICMS deve ser pago para São Paulo. Então, essa alíquota de 18%, ela acontece aqui no estado de São Paulo. Em outro estado, ela pode ter outro valor. Sim, tem reduções assim, bastante consideráveis, né? E o estado de São Paulo não reage a isso, muito pelo contrário, né? Então, muitos importadores paulistas estão passando para a condição de adquirente. Isso é uma operação de importação por conta e ordem, que seria muito complicado falar aqui. Então, eles montam, por sugestão dessas trades, uma filial inoperante no outro estado. E o imposto, o ICMS, que é o imposto mais caro da importação, é recolhido para o outro estado com uma taxa bastante reduzida. Ou seja, então, só para a gente entender, Marcelo, todo esse mecanismo, supondo que a gente está falando do Porto de Santos, aconteceria no Porto de Santos, quer dizer, todo o trabalho, mas na verdade o dinheiro, ao invés de ser recolhido no estado de São Paulo, ele vai para outro estado, é isso? Isso por conta dos benefícios fiscais que o estado oferece. Precisaria aí haver uma legislação única para o ICMS, né? Com isso, você trazendo a igualdade, a empresa vai se estabelecer onde melhor for para ela. Hoje, a empresa se estabelece ou cria alternativas, como o próprio Hamilton falou, para trabalhar em cima dessa redução tributária que é oferecida. Mas pelo que eu estou entendendo, alternativas não muito honestas, né? Sim. Nada honestas, na verdade. É uma fraude, porque a simulação de filial existe. Na verdade, é uma filial que não funciona. No papel, parece tudo perfeito. Mas se nós analisarmos a função da filial, a função é lesar o estado de São Paulo. Então, os contribuintes paulistas perdem dinheiro, perdem a arrecadação. Ou o estado de São Paulo deveria conceder os mesmos benefícios para os nossos importadores, ou deveria fazer aquilo que não é feito, coibir esse tipo de prática lesiva aos interesses de nós, moradores do estado de São Paulo. O outro estado, obviamente, está fazendo os seus interesses, mas o que eu não acho correto, o que não é justo, é que os particulares se apropriem do ICMS que deveria ser pago para o estado de São Paulo. Aquela empresa, por exemplo, eu pesquisei uma empresa que ela, inclusive é de 2 sócios chineses, um está na China, outro está aqui no Brasil, eles abriram uma filial num outro estado, pagam simplesmente 3% de ICMS. A diferença que deveria ser paga fica entre a empresa, a trading, que fez a operação, e o outro estado que recebe um pouquinho de ICMS. Ou seja, a conduta da administração fazendária é uma conduta discutível. Por que não se coíbe essa fraude que eles conhecem? Ou por que não se dá os mesmos benefícios, as mesmas vantagens? Com esse faz de conta de que não se sabe de nada, ou que se está coibindo, geralmente a administração diz, não, nós estamos fazendo alguma coisa, mas é só faz de conta, né? Faz de conta, né? Tanto é que a arrecadação de ICMS no estado de São Paulo é terrível, né? O estado vem perdendo dinheiro.
E essa perda de arrecadação, ela se reflete na vida das pessoas. O que a gente pode elencar, por exemplo? Falta de emprego? Pode ser? Sim, por exemplo, aqui na Baixada Santista existe toda uma série de empresas ligadas ao comércio exterior. Como está existindo fuga de cargas para outros estados, não há contratação de transportadoras, não há contratação de despachantes aduaneiros, de comissárias, até mesmo de recintos de carga. E isso reflete em desemprego. A partir do momento que essas empresas possuem pouco movimento, elas vão demitir funcionários, que já vem ocorrendo maciçamente aqui na Baixada Santista. Então, esse é um impacto muito ruim para a população de Santos e Baixada, mas também é ruim para todo o estado que perde arrecadação. Quem ganha o diferencial aí do ICMS são particulares. As empresas. São os particulares e um pouquinho vai para o outro estado. Não é que o outro estado ganhe uma parte substancial do ICMS, não, ele ganha um pouco. Mas para ele, que não tinha direito a nada, que tinha um movimento muito fraco de ICMS, já é um grande negócio, né? Dá para resolver isso, Marcelo? Olha, dá. Uma das alternativas que muita gente estuda e está trabalhando em cima dela seria um imposto único, né? Trazer aí a arrecadação através de um único tributo. E aí é uma opinião pessoal, né, minha. Eu acho que toda a tributação brasileira ela poderia existir na origem, ou seja, na produção. Toda a cadeia de tributação para que fosse dividida, né, existindo ali. Porque aí você teria menos empresas, poderia focar mais na fiscalização ali, tudo que sairia dali já sairia tributado, né, e obviamente com maior arrecadação, a tendência é que a divisão dos recursos nos estados e municípios seja mais igualitária, né, seja melhor. Agora também há de se dizer que os municípios eles recebem muito pouco daquilo que eles produzem na sua jurisdição. Então, de cada 10 reais que o município gera, fica 10% para o município. O restante vai para estados e municípios. Às vezes vai para a União e ela não retorna, né? Volta em outras formas que não atende àquilo que foi gasto. Então, precisaria ter uma melhor divisão aí desses recursos aí. E nunca esquecendo que nós temos uma parcela de culpa toda vez que nós vamos fazer uma compra e não pedimos a nota fiscal, que daí depois você não gera imposto, né? Não tem como cobrar uma retribuição. Esse é um ponto muito importante que a gente vai discutir então no próximo bloco. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje são os impostos e sobre isso a gente conversa com o economista Milton Marques e com o especialista em finanças Marcelo Rocha. Bom, no bloco anterior, Marcelo, você estava falando sobre a importância da gente pedir a nota fiscal. O que acontece para quem não pede a nota fiscal? Não pedindo a nota fiscal, hoje, pela atual legislação, você deixa de gerar recurso para a cidade, para o Estado e para a União também. Então, o papel do cidadão, importante a ser feito para fazer com que a máquina rode bem, é solicitar a nota fiscal em todo serviço ou compra que ele fizer. Eu acho que o que vale aqui, a gente está falando um pouco sobre os impostos, tentando entender o que cada um deles é e para onde vai, mas é um pouco a questão da consciência da população, né? Por exemplo, a gente paga os impostos IPVA, ISS, enfim, ICMS, uma vasta gama de impostos, e a gente continua pagando um plano de saúde, né? Daí, se o plano de saúde ainda tem uma fila, sabe lá quando vai conseguir a consulta, você ainda paga uma consulta particular. Então, o consumidor, ele paga 2 vezes pelo mesmo serviço, às vezes 3. Né? Por exemplo, a gente paga, não tem uma escola pública de qualidade, se paga uma escola particular, mas aí ainda se faz uma escola de idiomas, porque o inglês ou o espanhol dentro da escola particular não é o suficiente. Quer dizer, o brasileiro também não sabe muito bem lutar pelos seus direitos, é isso? Perfeito, Roberta. Existe um grande descaso da nossa parte também. Nós deixamos tudo por conta dos parlamentares e dos governantes, o que é um erro. Na verdade, o dinheiro é nosso, o dinheiro não é deles. Então, hoje, a classe média, que é a que mais é penalizada, ela paga 2 vezes ou até 3. Por quê? Paga por serviços que não tem e vai pagar educação, saúde, idiomas por fora, né? É uma situação perversa que existe aqui nesse país desde o Brasil colônia, essa coisa de nós termos que socorrer a elite que está no governo.
eles têm altos salários, eles se aposentam de forma integral, então vão provocando um rombo na Previdência Social. E aí o governo, como gasta mal, como é incompetente, o que ele faz? Vamos cortar direitos para sobrar recursos. Essa é a lógica. Num país onde os nossos governantes perdem 99% do tempo em se defender dos processos ou dos possíveis processos, há de convir que não existe tempo para pensar, para planejar o país. E aí fica bem complicado. Aí fica bem complicado. A gente teve um caso aqui de um telespectador que falou que tem gente cobrando laudêmio na Zona Noroeste numa casa que fica em frente ao canal. Quer dizer, laudêmio é um imposto que deveria ser pago só para quem mora na frente do mar, é isso? Eu não tenho total conhecimento, mas pelo que eu entendo, são para imóveis que ficam próximo aí de área de marinha, né? Para poder ter uma retribuição. Se está pagando ali, tem que verificar se realmente é justo ou não, para correr atrás dos seus direitos e ver se está pagando algo que é devido, né? Então tem a questão da gente correr atrás dos nossos direitos e também tem muita coisa errada também no meio desses impostos todos. Sim, né? por exemplo, na Assembleia Legislativa vai ser votado em segundo turno uma lei complementar que vai dar uma despesa para o Estado de São Paulo em 4 anos de R$1 bilhão. Por quê? Porque alguns deputados querem prejudicar o governador atual. Em função disso, eles votam uma lei complementar que vai beneficiar só uma parcela pequena dos funcionários públicos. E para quê? Para prejudicar politicamente o governador. Na verdade, eles vão prejudicar a população. A arrecadação de ICMS já é uma vergonha. Em 2017, cresceu apenas 0,7%. Nos anos anteriores, o crescimento era negativo ou zero. Em 2017, conseguiu um pouquinho de aumento. Os outros estados, no mesmo período, tinham um aumento de arrecadação de 7% a 13%. Ou seja, o argumento da Fazenda Pública de que a crise prejudicou o estado de São Paulo não é verdade. É má gestão. Que precisa ser revertido. Isso agora. Eu peço que o governador reveja, porque não é justo que a população pague impostos e não veja resultado. A partir do momento que a arrecadação de ICMS é ruim, a partilha com os municípios também é deficitária. A maioria dos municípios paulistas estão falidos. Esse é só para a gente encerrar, Marcelo, esse você acha que é o grande motivo das pessoas sonegarem imposto? Elas não acreditam? Muita gente não acredita, acaba entrando na área da sonegação, que não é o mais indicado, né? E só eu acho importante dizer também que nós estamos chegando em eleições e qualquer político que diga que vai reduzir imposto, tome muito cuidado porque provavelmente ele está mentindo. A lei de responsabilidade fiscal, ela obriga, se você tirar recurso de um imposto X qualquer, como que você vai compensar esse imposto? Então, se ele tirar de um lado, ele vai ter que colocar do outro e no final das contas o consumidor continua pagando do mesmo jeito. Ninguém faz milagre, né? Ninguém faz milagre. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Milton. Obrigada, Marcelo. Sempre à disposição. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.